Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise aprofundada. É muito bom estar aqui de novo, para mais um bate-papo. Com certeza. Hoje, o nosso foco recai sobre um dos processos mais longos, árduos e, honestamente, mais invisíveis do esporte de alto rendimento. Uhum, A recuperação de lesões. exatamente. A recuperação de uma lesão estrutural complexa. Porque, para quem acompanha o futebol de elite de perto, sabe perfeitamente que o calendário moderno ele é simplesmente implacável. Totalmente implacável. A intensidade das partidas hoje em dia atinge uns picos absurdos. E o corpo humano, independentemente do nível de preparo físico do atleta, opera ali constantemente no limite do colapso mecânico. É uma corda bamba, né? Pois é. Então, a nossa missão hoje é justamente desvendar as camadas desse processo de reconstrução. E não só física, mas a reconstrução tática e mental também. Isso é fundamental. E para construir essa análise, a gente está se baseando num compilado de reportagens esportivas e umas notas analíticas bem interessantes publicadas hoje. Hoje, quarta-feira, 4 de março de 2026. Uhum. O material foca na atualização médica do Matias Villasanti, o volante do Grêmio. Então, ok, vamos detalhar isso. Porque observar um atleta dominando completamente as ações no meio-campo em um fim de semana... E logo no outro tá isolado. Exato. No outro você vê o cara confinado a uma maca de fisioterapia. Isso ilustra uma das facetas mais brutais dessa profissão. Nossa, sem dúvida. O contraste entre o ambiente de jogo e o ambiente de reabilitação é absoluto. A transição ocorre numa fração de segundo. Um estalo, literalmente. Um estalo. Aquele cenário de autooctanagem, sabe? Com o barulho ensurdecedor da torcida, aquela leitura tática que eles fazem em tempo real, a execução de movimentos numa velocidade altíssima. Tudo isso desaparece. É apagado. Exato. Quando uma lesão de gravidade máxima ocorre, o atleta é retirado daquele ecossistema vibrante para qual ele foi treinado a vida inteira e, de repente, ele é inserido numa rotina que é super clínica. E muito silenciosa. É um choque de realidade, né? Muito. No futebol contemporâneo, lidar com uma ruptura de ligamentos e do menisco vai muito além do simples reparo cirúrgico. É um teste de isolamento, o jogador deixa de ser aquela posição central de uma engrenagem tática coletiva. Aquela peça que faz tudo girar. Isso. E passa a se concentrar exclusivamente em métricas super individuais, coisas tipo a amplitude de movimento, redução de edema, ativação muscular primária. É uma desconstrução completa da rotina de um profissional de elite. E os dados dessas notas analíticas que a gente tem, eles nos levam de volta para o momento exato dessa ruptura. E o contexto todo, acho que potencializa muito o peso do que aconteceu. A situação no jogo em si. Exatamente. O cronograma parou no dia 17 de agosto do ano passado, 2025. O Grêmio estava enfrentando o Atlético Mineiro, fora de casa, lá na Arena MRV, e estava construindo uma vitória por 3-1. Um placar excelente. Um resultado formidável. O cenário apontava para aquele tipo de desempenho que, consolida a confiança de um elenco inteiro durante a temporada. Aquele jogo que dá moral pro resto do campeonato. Perfeito. No entanto, o saldo dessa partida entregou a fatura mais cara possível. A ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão associada no menisco do joelho esquerdo do Villasanti. É o pior cenário médico. O pior. E assim, aos 29 anos, ele não era... ele não é só uma peça de rotação no elenco. De jeito nenhum. Os relatórios são muito categóricos ao definir ele como titular absoluto, incontestável. Então, a saída abrupta de um jogador desse calibre gera o que as fontes definem como um verdadeiro vácuo no coração do time. O que é fascinante aqui é a anatomia desse vácuo. Se a gente olhar sob a ótica tática e estrutural de uma equipe profissional. Porque perder um volante com essa bagagem internacional, um cara que é titular da seleção do país dele, não é algo que se resolve com uma simples substituição ali na prancheta. Não é só trocar uma peça por outra, né? Exatamente. O meio-campo de uma equipe altamente competitiva funciona como o sistema nervoso central do time. E um jogador com as características dele, de controle de ritmo, capacidade de interceptação, inteligência de posicionamento,
Isso afeta diretamente o comportamento de todo mundo ao redor. Todo o ecossistema tático muda. Muda, por exemplo, os zagueiros. Eles jogam com uma linha bem mais alta porque eles confiam cegamente na cobertura dele. Faz sentido. Os meias ofensivos assumem mais riscos na hora de distribuir a bola porque eles sabem que tem um filtro super eficiente ali atrás na transição defensiva. Uma rede de segurança. Isso. E quando essa rede, essa peça, é removida do tabuleiro por conta de uma lesão de longo prazo, a comissão técnica é forçada a redesenhar dinâmicas inteiras, pressão, compensações de marcação, rotas de saída de bola, e tudo isso com a temporada acontecendo e o calendário de jogos ali correndo a cada 3 dias. É uma reação em cadeia impressionante, né? Altera o perfil da equipe inteira. A partir daquele 17 de agosto, enquanto o clube precisou buscar soluções emergenciais ali no mercado, ou subir alguém da base para estancar essa perda técnica, o atleta iniciou uma contagem regressiva muito particular. Totalmente isolada. Completamente distanciada das viagens, das concentrações, o que inclusive nos traz ao marco central das publicações de hoje, 4 de março de 2026. O grande dia da atualização. Sim. Porque após meses de um trabalho restrito à academia lá do CT, focado em hipertrofia compensatória, fisioterapia intensiva diária, a atualização de hoje indica a transição para os trabalhos físicos no campo. Um marco gigante na recuperação. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A grande manchete do dia não é apenas o retorno dele ao gramado, mas sim o fato de que esse retorno ocorreu com o uso de chuteiras. A chuteira muda tudo. Muda tudo. E para quem está ouvindo e talvez não tenha essa vivência de campo, tenta pensar nessa analogia. É o equivalente ao músico que passou meses e meses apenas estudando teoria musical, lendo partitura e finalmente volta a tocar o instrumento dele. Excelente comparação. Ou pensando num extremo físico, é como um astronauta retornando à Terra depois de uma longa missão espacial e de repente sentindo o peso total da gravidade de novo. Essa imagem da gravidade é muito forte, porque no espaço a ausência de resistência meio que esconde a atrofia, né? Exato. Você está ali flutuando, parece que está tudo bem. Mas é no momento da reentrada, ao lidar com a força gravitacional real, que o corpo é verdadeiramente testado. E para o jogador de futebol, a grama e as travas da chuteira são essa gravidade. A inclusão da chuteira no protocolo de transição representa de longe a alteração biomecânica mais significativa desde o dia da cirurgia. Mais até do que as primeiras sessões de físio. Com certeza. Porque durante aquela fase de academia, o corpo trabalha num ambiente de variáveis totalmente blindadas. O piso ali da academia é completamente nivelado, aderente, os equipamentos guiam os eixos de força, a cadeia cinética dos exercícios é super previsível. É um ambiente seguro. Totalmente seguro. Desenhado justamente para proteger a articulação enquanto o enxerto do ligamento ganha resistência e aquele menisco cicatriza em paz. Mas quando a transição para o gramado acontece e o tênis de treino é substituído pela chuteira, o paradigma físico muda de forma radical. E por quê, exatamente? Por causa do impacto. Do impacto. E da tração. O gramado apresenta irregularidades naturais. Tem diferenças de densidade, de umidade na terra. As travas da chuteira penetram no solo e ancoram o pé do jogador. E a partir desse momento, qualquer mudança de direção, aceleração ou uma simples rotação de quadril transfere o peso direto para o joelho. Transfere uma carga de torque imensa direto para aquela estrutura que foi reconstruída. Voltar a sentir a fixação do pé no chão, sabendo que foi justamente aquele mesmo mecanismo de fixação que causou a ruptura lá atrás, meses atrás. E isso exige não apenas capacidade física, mas a superação de uma barreira psicológica massiva. Eu nem consigo imaginar o nível de confiança que o cara precisa ter no próprio corpo para fazer um giro rápido pela primeira vez. É aterrorizante no início. Por isso, as fontes ressaltam uma ressalva técnica crucial nesse estágio atual de março. Embora ele já esteja no gramado, calçando as chuteiras, o trabalho ocorre de maneira totalmente separada do resto do elenco. Ele ainda está treinando sozinho, né? Sim. Isolado. A fisioterapia esportiva trata essa fase como uma exposição gradual ao risco. Não tem oposição de um adversário, não tem disputas de bola, não há aquela imprevisibilidade de um companheiro de equipe cruzando o espaço da sua corrida de surpresa. Faz todo sentido.
controlar as variáveis externas enquanto testa o corpo. Exato. O objetivo agora é reensinar o sistema neuromuscular dele a lidar com o impacto e as forças rotacionais de maneira super controlada. O enxerto novo do ligamento cruzado precisa se acostumar com a demanda elástica da corrida. Uhum. E o menisco, que atua como se fosse o principal amortecedor ali da articulação, precisa provar que consegue suportar a carga do peso do corpo em deslocamento contínuo, sem apresentar inflamação ou um derrame articular. É um processo minucioso, e as notas de hoje reportam que o planejamento médico original estipulou um prazo bem rigoroso de 8 a 9 meses totais de afastamento, o que é uma precisão notável, considerando que a gente está falando do reparo de 2 estruturas críticas simultaneamente. 8 a 9 meses é o padrão ouro para esse nível de reconstrução. Mas é um bloco de tempo colossal na carreira de um esportista de alto rendimento. Imagina ficar de fora quase um ano. Acompanhar a equipe disputando campeonatos importantes, ver novos jogadores ganhando espaço na sua posição e saber que o seu próprio dia a dia se resume a sessões repetitivas, chatas, de ganho de arco de movimento. E fortalecimento isométrico, todos os dias. Pois é, então, o que tudo isso significa? Como a estrutura de carreira de um atleta de 29 anos absorve um impacto dessa magnitude? Especialmente considerando as informações de que ele vinha sendo uma figura constante nas convocações da seleção paraguaia, vivendo literalmente o ápice da maturação física e técnica dele. Se conectarmos isso ao panorama geral do mercado do futebol e à gestão de ativos dos clubes de hoje, tem um dado específico nessas reportagens que ganha um contorno estratégico fundamental. O tempo de contrato. Exatamente. O material destaca que ele possui um contrato longo com o Grêmio, válido até dezembro de 2029. E olha, numa indústria que é caracterizada por essa volatilidade extrema, onde elencos inteiros sofrem mutações drásticas a cada janela de transferência... Sim, jogadores chegam e saem o tempo todo. O tempo todo. Então, um clube assegurar um vínculo de mais de 4 anos com um atleta que acaba de sofrer uma lesão gravíssima aos 29 anos, isso é uma declaração profunda de confiança no retorno dele ao alto nível. É um endosso institucional enorme. Gigante. Do ponto de vista de negócios, significa que a instituição vê esse jogador não apenas como uma peça momentânea ali para tapar buraco, mas como um pilar de longo prazo, o que justifica manter o investimento financeiro durante quase um ano de inatividade competitiva. Sabe que esse é um aspecto de gestão esportiva que frequentemente fica bem à margem das discussões na mídia. A gente foca muito na tática e esquece o lado humano e contratual. O peso psicológico que um contrato até 2029 retira dos ombros de um atleta em reabilitação é, assim, incalculável. Tira uma tonelada das costas dele. Com certeza. A história do esporte está, infelizmente, repleta de casos de jogadores que, estando no último ano de contrato e lidando com uma lesão grave, acabam acelerando irresponsavelmente o retorno aos gramados. Tudo na tentativa desesperada de provar algum valor para o mercado antes do contrato acabar. Exato. E o que acontece? Isso quase sempre resulta em recidivas e até no encerramento prematuro da carreira. Ter esse respaldo contratual, essa segurança da instituição, permite que o foco seja inteiramente direcionado à qualidade da recuperação. Respeitando os tempos biológicos. Isso, respeitando a cicatrização, sem aquela urgência embustiante de ter que garantir o próprio sustento a curto prazo. Isso levanta uma questão importante sobre os gatilhos de motivação intrínseca versus a pressão externa. A segurança contratual fornece a base, te dá o chão, mas o que mantém o rigor diário ao longo de 8, 9 meses de dor e tédio é a existência de metas de alto calibre. E as notas falam exatamente sobre isso, sobre a seleção. Sim, os relatórios mencionam especificamente a trajetória dele com a seleção paraguaia e o projeto de disputar a próxima Copa do Mundo. Ter um farol lá no horizonte, um evento da magnitude de um mundial de seleções, atuou como principal vetor de resiliência de um atleta. É o que faz o cara acordar cedo para fazer gelo. Exatamente. A janela de retorno projetada pela equipe médica aponta lá para os meses de abril e maio de 2026. A precisão no cumprimento desse atual estágio, agora em março, calçando as chuteiras e suportando a carga inicial no gramado, é o que vai viabilizar ele estar apto a competir pelas convocações nesse ciclo final antes da Copa. O relógio está correndo, né?
Tá. E o grande desafio agora passa a ser a gestão da expectativa. O corpo responde de maneira diferente aos 29 anos comparado aos 20. E ter a paciência para não queimar etapas nessas semanas finais de transição é o que define o sucesso não apenas da cirurgia, mas da continuidade da carreira internacional dele. É muito louco pensar que o período de abril e maio no nosso calendário sul-americano, ele marca exatamente o início das competições de maior exigência física. É fase de grupos de Libertadores, Sul-Americana, arranque do Campeonato Brasileiro. É o pior momento para voltar fisicamente falando. Pois é um momento em que a intensidade dos jogos sobe vertiginosamente. Ele não vai retornar num período de pré-temporada suave, pegando amistoso. O retorno dele vai coincidir com o auge da demanda competitiva do calendário. É um teste de fogo imediato. Um teste de fogo absoluto para uma estrutura de joelho que passou quase um ano sendo tratada como porcelana pela fisioterapia, e essa dinâmica toda de reconstrução, de isolamento e de preparação para um retorno em condições de altíssima pressão, isso oferece um paralelo muito claro com desafios que transcendem o campo de jogo para quem está ouvindo a gente hoje. Totalmente. O conceito dessa preparação nos bastidores é universal, não importa a profissão. O trabalho realizado naquilo que a gente chama de academia invisível, bem longe da validação externa, dos aplausos e do escrutínio público, é o que realmente fundamenta qualquer retorno consistente após uma ruptura. Seja ela uma ruptura física no esporte ou corporativa, estrutural na vida pessoal. Sim, a disciplina de respeitar o seu próprio protocolo no momento de isolamento, garantindo que a fundação esteja sólida antes de você adicionar carga ou risco na sua vida, isso é uma métrica incrível de maturidade. Essa observação sobre a academia invisível traduz perfeitamente a jornada relatada nos dados que a gente analisou hoje. A capacidade de concentrar esforços em melhorias incrementais dia após dia, quando o objetivo final, lá no campo, ainda está a meses de distância, isso exige um controle mental formidável. É o que separa os grandes profissionais dos medianos. Sem dúvida. O respaldo de parcerias sólidas, que aqui são representadas pelo contrato de longo prazo até 2029, somado a essa ambição de metas maiores, como o projeto de uma Copa do Mundo, cria a estrutura necessária para ele atravessar esse vácuo deixado pela interrupção súbita. É a rede de apoio completa. E, para finalizar a análise de hoje sobre esse longo processo de retorno ao alto rendimento, a gente queria deixar uma reflexão fundamentada no que as fontes nos apresentaram sobre o cronograma médico e os próximos passos. E uma reflexão para levar para o dia a dia. Exato. Durante 9 meses de fisioterapia isolada e repetitiva, um atleta treina exaustivamente o corpo para consertar um trauma mecânico. Mas quando finalmente os portões se abrem, em abril ou maio, e ele volta a enfrentar a imprevisibilidade, os choques e o caos de um estádio lotado, como a mente se readapta àquilo que o corpo já consertou? Essa é a fronteira final da reabilitação esportiva e, com certeza, o maior desafio dessa transição para o ambiente competitivo. É exatamente esse ponto que define a linha fina entre estar medicamente liberado e estar verdadeiramente pronto para o jogo. Agradecemos a companhia de todos em mais esta imersão. Continue analisando o esporte muito além do placar final, explorando as dinâmicas de longo prazo e nos encontramos na nossa próxima análise aprofundada. Um grande abraço e até lá!